Senhor, que a tua igreja possa contemplar a tua manifestação, que o teu povo, Senhor, possa ser cheio da tua alegria, Senhor, que o teu povo possa experimentar nova vida contigo, que as pessoas possam te conhecer como o único e verdadeiro Senhor, como aquele que muda a história de um homem e de uma mulher, aquele que transforma, Senhor, a tristeza em alegria, o choro, Senhor, e tu enxugas todo choro, toda lágrima dos nossos olhos, certamente o Senhor enxugará as angústias e as aflições da vida. O Senhor tem consolo e conforto para a nossa alma. É por isso que te adoramos, é por isso que estamos na tua presença, é por isso que te contemplamos, Senhor. É por isso, Pai, que adoramos ao teu santo nome. Senhor, é por isso que nós nos alegramos na tua presença, Senhor. Nesta hora que a tua palavra será ministrada, Senhor, abençoa o teu filho, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, Senhor, que vão receber a tua palavra, nós que vamos ouvir a tua palavra que será ministrada, Senhor, que nós possamos recebê-la, Pai, como um ensino saudável, como algo que transforma, como aquilo que vem produzir vida em nossos corações. Assim, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos nós que estamos aqui reunidos, Senhor, todos nós que estamos aqui neste lugar. Fala conosco, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos e oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Pastor Jean está com a oportunidade para ministrar a palavra. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu estava pensando e meditando lá em casa, nós tivemos a nossa última vigília, onde Deus falou de uma forma tremenda, e no decorrer para cá nós tivemos outras programações, e ontem foi uma delas, e nós vimos que Deus tem falado ao seu povo, tem trazido mensagem de meditação, de exortação, de promessas a ser cumpridas em nossas vidas, no seio da igreja. E Deus tem usado cada um de nós, naquela porção que Ele tem dado a nós e nos lugares aonde Ele tem nos levado. Tem falado entre os casais, entre os pais e os filhos. Eu me alegrei agora há pouco que eu não sou acostumado a trazer celular para a igreja, mas eu trouxe hoje. E aí de repente ele tira a atenção da gente porque toca e a gente fica naquela coisa, vê, não vê. E eu vi e acabei de contemplar a minha netinha. A minha filha colocou pronta para ir à casa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A minha filha que mora em Parintins hoje e estava se aprontando, estava já dando os últimos retoques na sua filha para ir à igreja. Então isso é gratificante, irmãos, nós contemplarmos a nossa descendência indo à casa do Senhor. Pois bem, o texto que foi lido foi no livro de Amós, no capítulo de número 7, dos versículos de 7 ao versículo 9, que fala justamente do prumo de Deus. Mas para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender como se deu o chamado de Amós. Por que Deus o tirou ele, da onde que ele se encontrava, se ele não era nem um aluno de profeta, nem profeta, era simplesmente alguém que cuidava de seu rebanho e cuidava também da agricultura. E de repente Deus chama esse homem de uma forma tremenda, e nesse chamado dele, naquilo que Deus entregou nas suas mãos, ele conseguiu de uma forma rápida fazer com que as pessoas passassem a não gostar, a não querer ouvi-lo, e muito menos ter a presença dele junto a Jerusalém. O livro de Amós inicia
como uma denúncia formal. E essa denúncia que Deus traz a Amós é sobre pecados. Deus fala a Amós que chegou aos seus ouvidos aquilo que as nações gentias estavam fazendo, estavam praticando, e também aquilo que Israel e Judá também estava fazendo. Deus não estava se agradando, portanto, Deus, ele faz uma denúncia formal de pecados a 6 nações, entregando nas mãos de Amós. Deus queria chamar a atenção dessas nações, e muito mais, não somente dessas nações gentias, mas também queria chamar a atenção do seu povo, porque o seu povo estava também levando uma vida do qual Deus não estava se agradando. Mesmo assim, o povo de Deus não deu ouvido àquilo que Deus entregara a Amós. Trazendo para os nossos dias, muitas das vezes o irmão, ou a irmã, o obreiro, ou o pastor, ou o líder, ele chama o irmão e diz: meu irmão não é assim, minha irmã não é assim, é assim, é assim, é assim. Há uma denúncia. O caminho que você está seguindo não é o caminho correto. A atitude que você está tendo não é uma atitude correta. Então, você chama a atenção daquela pessoa, ou até mesmo do seu filho, ou da sua filha, no sentido de que você quer trazer essa pessoa a deixar aquilo que está fazendo, endireitar os seus caminhos, as suas veredas, e se colocar diante daquilo que o seu pai, aquilo que o seu líder está falando. Deus estava preocupado com o seu povo, porque o seu povo estava fazendo as mesmas práticas que essas 6 nações estavam praticando. Quando se ouve um barulho de um trovão, ou quando se ouve um leão rugir, é sinal de perigo. E se é sinal de perigo, nós procuramos abrigos. Para quê? Para que nós venhamos nos proteger daquilo que vem trazer algum prejuízo para nós. Deus, ele começa corrigindo pelo seu povo. Isso nos faz lembrar quando Lúcifer, e juntamente com os anjos que assim o acompanharam, ele tentou contra Deus, seu próprio Deus, e Deus ali, ele tirou-os de sua presença. Então, meus irmãos, Deus, ele começa conosco, ele começa a trabalhar em nossas vidas, ele começa a nos advertir, e foi isso que ele fez diante de Amós, para que ele chamasse a atenção do povo, e para que o povo viesse deixar os seus maus caminhos. Mas o coração do povo estava endurecido. O povo que outrora estava no Egito e agora estava desfrutando das bênçãos do Senhor, viu as maravilhas que Deus fez, mas o coração deles estava endurecido. Logo, o julgamento de Deus estava prestes a acontecer contra essas nações e contra Israel e Judá. Por quê? Porque eles não estavam dando ouvidos àquilo que o profeta, do qual Deus levantara para trazer o povo ao arrependimento. E o julgamento se aproximava, porque Deus, se nós lermos os Salmos de número 7, nós vamos ver que Deus é um juiz justo. Ele é juiz e é justo, ele é justiça. Ele é amor, mas vai chegar um momento que Deus entrará com a sua justiça. E isso ele leva a Amós chama esse povo ao arrependimento. Deus tinha dado alguns sinais. No capítulo 4, nós vamos ver que houve uma seca sobre a terra. De uma tal forma, irmãos, que estava tudo ressequido. Mas o povo não se arrependia de seus maus caminhos. Às vezes eu paro e me pergunto, por que
A gente deixa se agravar as coisas em nossas vidas. Se nós temos a oportunidade de dar um basta, dizendo: Senhor, eu me arrependo, eu confesso diante do Senhor os meus maus caminhos e as minhas transgressões. Mas muitas das vezes os nossos corações estão endurecidos, que é preciso vir um julgamento de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos tomar posição e nos arrependermos. Por que nós não tomemos a posição anterior a Deus entrar com julgamento? Por quê? Porque nós deixamos avançar de uma tal forma: não vou agora não. É preciso, e eu vejo aqui o testemunho do Lande, que foi contado ontem, no culto dos jovens, ou melhor, no culto de Boaz, perdão, aonde ele disse: eu resisti, mas foi preciso acontecer algo a mais, com a permissão de Deus, para que ele tomasse a posição e dissesse: agora eu vou. Queridos, era o que estava acontecendo com esse povo. O povo estava com o coração endurecido. Amós pregava, dizia: arrepende-se de seus pecados, deixe os seus maus caminhos. Pelo contrário, eles não se levantaram, foram contra o próprio profeta. Disse: meu irmão, aqui tu não vai te criar não, sai fora daqui. Vai lá para Betel, vai lá para Dan, mas daqui não. Aqui em Jerusalém não. Não ouviram aquilo que o profeta estava falando. E quantas das vezes chega um irmão, chega uma irmã, chega o seu líder, chega o seu professor da escola dominical, chega alguém mais velho e diz: meu irmão, não é assim, minha irmã, não é assim. E o nosso coração endurece. Como eu disse, Deus, Ele é justo, mas também Deus é juiz. E Ele chamou esse simples lavrador, esse agricultor, para chamar a atenção do seu povo. E no capítulo 1 e 2, nós vamos ver que Deus trata com o povo, dizendo a Amós por 8 vezes a seguinte frase: por 3 transgressões e por 4 eu não retirarei o meu castigo. Por 3 gerações e por 4 eu não retirarei o meu castigo. Ora, o julgamento estava próximo. Deus ia derramar sua justiça sobre aquelas nações e sobre o povo de Israel. Muito bem, irmãos. A quem Deus estava falando? Qual eram essas nações da qual Deus se referia? Eram 6: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, aos filhos de Amon, a Moabe, e com o seu povo, Israel e Judá. Essas eram as nações que Deus estava falando a Amós, para que aquelas nações e para que o seu povo deixassem de praticar as maldades que vinham praticando. Tem um ditado popular, eu não sei se alguém aqui já ouviu, mas tem um ditado popular na indústria que se diz assim: quando você vê algum problema com o seu vizinho, com o seu irmão, logo o profeta põe a barba de molho, porque se acontece lá por falta de obediência, e eu estou levando uma vida por falta de obediência, vai chegar aqui. E é um ditado, irmãos, que quem acompanha e quem anda, quem vê, e me faz lembrar a palavra que a missionária nos deu essa semana. E Amós, ele fala essa palavra aqui para nós nesse texto. Eu disse: meu Deus, como tu confirma as coisas. No entanto, Amós teve 5 visões. E essas visões, irmãos, são específicas de julgamento e dada por Deus. Por isso, eu trouxe um tema para essa nossa pregação: o julgamento de Deus e um futuro glorioso. Ora, se Deus é juiz, também Deus é justo. Deus é amor. A palavra de Deus para nossas vidas não é palavra de condenação.
Não é isso que Deus quer para nós. A palavra de Deus, eu continuo sempre falando em minhas ministrações, diz o profeta, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Mas o prazer que Deus tem para nossas vidas é que nós venhamos nos arrependermos de nossos maus caminhos, de nos arrependermos de nossos pecados, porque Deus tem promessa para nós. Deus, Ele tem um lugar para nós. Ele disse: eu voltarei para o Pai e vou preparar morada para vós, para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem vida e vida em abundância para nós, desde que nós obedeçamos, desde que nós, quando Ele falar, nós nos arrependamos de nossos maus caminhos, confessemos os nossos pecados. Mas muitas das vezes, irmãos, o nosso coração está endurecido. E essa visão de julgamento dada por Deus, a primeira está lá no capítulo 7, versículo de 1 a 3, que fala sobre a visão dos gafanhotos. Ora, Amós teve uma visão, e a visão, parafraseando aqui para nós, trazendo, resumido, é que ele via todas as plantações sendo devoradas pelos gafanhotos. Mas Deus, Amós disse assim: Senhor, aí eu me lembro de Moisés, pastores, intercedendo pelo povo, como foi dito aqui ontem no culto de Boaz. Senhor, o povo não vai resistir, Jacó não vai resistir, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E Deus ouviu a intercessão de Amós. E Deus disse: eu não vou fazer. Veio a segunda visão do fogo, no capítulo 7, versículo de 4 a 6. Da mesma forma, ele viu todas as plantações sendo queimadas. E Amós novamente intercedeu pelo povo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de Jacó. Tem misericórdia deste povo, Senhor. E o Senhor novamente atendeu o pedido de Amós. Por outro lado, na sua terceira visão, a visão do prumo, no capítulo 7, de 7 a 9, que foi a leitura que nós fizemos, Deus ia passar o prumo no povo de Israel, e Amós não intercedeu mais, porque o julgamento estava perto e decretado por Deus. E veio a outra visão, que é a visão do templo destruído, no capítulo 9, de versículo 1 a 10. E Amós conclui: antes tem a visão do cesto de frutas, depois vem a visão do templo destruído, e Amós conclui a sua mensagem com o futuro glorioso prometido para o povo. Amós capítulo 9, versículo de 11 a 15. Ei, meu irmão, a morte não é o fim. Aquilo que nós estamos enfrentando hoje, passando hoje, aquilo que nós chamamos de prova, de lutas, não é o fim. Deus, Ele tem algo tremendo e maior para nós. A morte não vai nos parar, desde que nós estejamos em Cristo Jesus. O nosso futuro glorioso há de vir, louvado seja o nome do Senhor. E quando vier, Ele levará as nações, os povos, as nações de todas as línguas, Ele levará para consigo, bendito seja o nome do Senhor. Agora nós precisamos nos atentarmos, porque a palavra aqui foi de julgamento, mas o povo não se arrependia. Interessante, irmãos, quando o povo sai do Egito e entra em Canaã, o povo, ele tem um momento de paz, ele tem um momento de quietação, não tem luta, não tem guerra, o povo está ali vivendo bem. E sabe o que acontece, irmãos? O povo está vivendo bem, não tem guerra, está vivendo um momento de paz, está devolvendo os seus dízimos, está ofertando, está devolvendo tudo aquilo que Deus havia falado, ordenado ao povo de Israel. Mas sabe o que aconteceu? O povo se descuidou, abandonou a Deus, deixou de observar as leis do Senhor. Feito isso, o pecado é visto e o pecado afasta o povo da presença do Senhor.
mesmo eles devolvendo os seus dízimos, mesmo eles devolvendo o seu sacrifício, oferecendo também sacrifício de louvores, sacrifício voluntário, Amós capítulo 4, 6, porém Deus não estava se agradando do comportamento do povo. E o que eu extraio para nós nessa noite? A gente pode estar levando uma vida quieta, mansa, nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma prova. Nós podemos estar vivendo o que o povo naquela época estava vivendo, mas Deus não estava se agradando do comportamento do povo. E quando nós não estamos enfrentando luta, isso não quer dizer que nós temos que viver uma vida de luta. Mas enquanto nós não estamos sentindo, vendo nenhuma luta, nenhuma prova, suspeite. Porque esse povo, irmãos, estava dessa forma, oferecendo seus sacrifícios, devolvendo seus dízimos, sacrifício de louvores voluntários. Porém, Deus não estava se agradando do comportamento do povo de Israel. Logo, Deus fez um juramento por sua santidade, dizendo que virão dias, Amós 4:2, que virão dias, que dias virão sobre vós, e que vos levarão com anzóis, e vossos descendentes com anzóis de pesca. O julgamento estava decretado. Deus já havia decretado o julgamento, tanto que Amós, na primeira visão, ele clamou a Deus, pediu misericórdia, Deus atendeu. Na segunda visão, Deus disse que ia acabar com o fogo. Amós entrou com intercessão diante de Deus junto ao povo. Deus assim atendeu Amós. Mas na terceira visão, Amós, o profeta, já não mais intercedeu pelo povo, porque Deus havia decretado o julgamento. E a palavra agora é: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12, parte B. Queridos, nós estamos vivendo dias assim. Há uma promessa de que Jesus vai voltar. Há uma promessa que Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. E essa é a bendita esperança do cristão. Essa é a nossa bendita esperança, de que um dia nós vamos morar com Deus. Mas Deus tem falado, através dos pastores, dos profetas, através dos irmãos, através da sua igreja, Ele tem falado para que nós nos arrependamos. Ele tem falado e falou isso, o próprio Senhor Jesus disse isso a Nicodemos, que era preciso nascer de novo. O homem natural não pode entrar no reino espiritual, somente o homem espiritual, isto é, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar atrás, eu preciso deixar a vida da qual eu levo e não agrada a Deus, porque esse povo estava levando uma vida que não estava agradando a Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. E como é que nós, como Israel hoje, devemos nos preparar? Confessar que Jesus é o Senhor das nossas vidas, viver uma vida voltada para Cristo, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, viver uma vida de adoração como foi cantado, oferecendo nossos louvores ao Senhor, obedecendo a sua palavra, obedecendo as suas leis e os seus mandamentos. É uma forma, queridos, de nós nos prepararmos para nós encontrarmos o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Mas o povo continuava com o seu coração endurecido. Portanto, Deus continua falando no capítulo 13 do versículo 4, dizendo: eu que formos os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz amanhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor é o Deus dos exércitos, é o seu nome. Não tem como fugir da presença de Deus. Se Deus disse que ia derramar o seu julgamento, a sua correção no povo,
Deus fez dessa forma, se Deus disse que um dia Ele vai voltar, através do seu Filho amado, para buscar sua noiva, isso vai acontecer. E um dia Ele há de julgar os vivos e os mortos, todos aqueles que fizeram tudo aquilo que Deus não se agradara. Quanto à sua igreja, será julgada assim, mas de uma outra forma, para receber os seus galardões. Bendito seja o nome do Senhor, conforme as suas obras que foram feitas nessa terra. Então, queridos, nós entramos aqui na leitura que foi feita, que é a visão do prumo. Dentro de uma construção, dentro de uma edificação, dentro da área de engenharia ou arquitetura, o prumo é um instrumento que é usado para dar o alinhamento, para deixar a parede certa. Se você faz uma construção e você não usa o prumo, de certa forma a parede vai sair que nem uma onda. Ora está para cá, ora está para lá. Isso me fez lembrar, pastor Everlan, da história do pastor Almir, que estava aqui sendo entrevistado. Uma certa vez ele foi convocado, chamado e convocado ao mesmo tempo para fazer um muro na casa da missionária Débora. E, salvo engano, ele não usou esse instrumento, nem a linha ele esticou e fez o muro. E ele todo empolgado, alegre. E aí, missionária, como é que está o meu serviço? Derruba tudo. Pode derrubar. Cadê o prumo? Cadê a linha? Não tem? Derruba. Para isso serve o prumo. Para dar o alinhamento, para dar aquela coisa certa, concreta. Uma parede como essa, você vê que ela não tem ondulados, não é como uma onda. É uma parede que está correta. É para isso que serve o prumo na área de engenharia, na área de arquitetura. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o que tem a ver? Por que Deus usou o prumo? Falando a Amós sobre o prumo, o que Deus queria ensinar ao povo? Deus, Ele queria dizer ao povo que o prumo do Senhor para nossas vidas é a lei, é os seus mandamentos, é a sua palavra. É ela que vai ver se nós estamos alinhados segundo a vontade de Deus. É ela que vai fazer e vai dizer se nós estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você não usa o prumo, se você não usa a linha, agora tem o laser, a sua parede vai sair desaprumada. Mas a pergunta para nós é nesta noite: como é que está a minha vida diante de Deus? Se Deus passar o seu prumo, que é a sua lei, que é a sua palavra, a nossa vida está desaprumada, desalinhada, sim ou não? Este povo deixou de fazer a vontade do Senhor. E quando Deus passou o seu prumo e viu que Israel estava desaprumada, desalinhada, por isso veio o julgamento. O fim estava próximo. O julgamento de Deus estava chegando. Porém, o povo não se arrependia. Eu já ouvi uma vez, evangelizando, e outras vezes vi também e ouvi as pessoas dizerem bem assim: só vocês que são certos, só vocês que estão salvos. Então, só vocês estão salvos, então eu vou para o inferno mesmo. Não consegue entender, não consegue receber, não consegue assimilar de que Deus não tem esse propósito para o ser humano. O propósito para o ser humano é arrependimento. O propósito do ser humano é deixar a vida de pecado. Esse é o propósito de Deus para o ser humano. E quando Deus passa o seu prumo e vê que a Israel não está dentro dos conformes, logo o povo, sabendo disso, porque Amós pregava, Amós ele foi perseguido, Amós teve crise política no lugar que ele estava pregando o arrependimento, falaram para ele sair fora daquela cidade, mesmo assim o povo endurecia os seus corações e não se arrependia. Logo, Deus dá algumas declarações a Amós, declarações essas que vêm do próprio coração de Deus. E quais são?
A primeira declaração está no capítulo 9, versículo 1. Ferirei. Amós viu o Senhor em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel. O que é um capitel? Por que feriu o capitel? O capitel é um tipo de ornato, um tipo de acabamento que fica na coroa, acima do pilar da coluna. É algo decorativo, não tem nenhuma função estrutural. Mas Deus mostrou e disse a Amós: fere o capitel. O que Deus quis falar? O que Deus quis dizer para Amós? Irmãos, tem dois sentidos essa palavra. Uma, é os altares que foi levantado por Jeroboão. Quando se dividiu as tribos, Roboão, filho de Salomão, o povo pediu para que ele diminuísse as cargas que o seu pai tinha imposto sobre o povo. Os anciãos foram até Roboão, e Roboão primeiro foi se aconselhar com os anciãos. Disse: olha, faz o que eles te pedem, porque se tu fizer o que eles te pedem, eles vão estar contigo. Mas não foi o suficiente. Roboão foi se aconselhar com os da sua idade, os jovens, que cresceram com ele, que se desenvolveram com ele. E aí o jovem disse bem assim: rapaz, faz isso não. Diz que o dedinho dele é mais grosso do que o lombo, do que os ombros, do que o lombo, do que as costas do seu pai. Ou seja, aumenta mais essas cargas. E assim Roboão fez. Jeroboão estava, salvo engano, em Egito, e chama Jeroboão para vir, sendo que depois Jeroboão é levantado como rei. E o que ele fez? Ele mandou construir, salvo engano, 2 touros. Me corrijam meus pastores aqui. Colocou um em Dan e colocou um em Betel. E disse: ei, povo, olha, foi esse Deus aqui que nos tirou do Egito. É Ele que é o nosso Deus. Por quê? Porque ele temia que o povo fosse a Jerusalém, descesse, ou subisse, melhor dizendo, para fazer o sacrifício e adorar no templo que Deus tinha ordenado. E ele ficou com medo de Roboão dizer bem assim: olha, vocês estão fazendo as coisas erradas. E ele tinha medo de perder o povo. Então o que ele fez? Ele levantou 2 Baals para que o povo fizesse os seus cultos e devolvesse os seus dízimos. E que mais Jeroboão fez? Ele começou a oferecer sacrifícios. Tudo isso, irmãos, Deus não se agradara. Por isso que Deus disse: eu vou passar o prumo no meu povo. E Deus tinha dado essas visões a Amós. E Amós transmitiu isso ao povo, para que o povo se arrependesse. Mas o povo continuava com seu coração endurecido. Segunda declaração: buscarei. Amós 9, 2-4. Não havia como escapar da ira do Senhor. Ainda se cavasse até o inferno, as mãos do Senhor ia lá e buscava. Se o povo fosse no cume, se subisse ao cume, Deus também alcançara. Se eles fossem para o céu, de lá Deus botava para fora. Se fosse ao mar, Deus suscitaria serpente para que ali acabasse com eles. Se fosse para o cativo, também Deus alcançara. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como escapar da ira de Deus, irmãos. É preciso que nós entendamos: Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de nossos atos. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E o povo, quem sabe, pensava: eu vou me esconder do Senhor. Outrora eu fiz uma pregação que eu dizia que o povo corria para o templo, porque entrando no templo, Deus não iria alcançá-lo, não iria efetuar o seu julgamento. O templo não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Jesus. Quem salva é o sacrifício salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia como fugir.
Não havia como sair da presença do Senhor. Aí Amós, a terceira declaração de Deus está em Amós capítulo 9, de 5 a 10, que diz: destruirei, o Senhor é Deus dos exércitos, Deus é o Senhor dos exércitos. Basta uma palavra apenas, que todo o sistema, que tudo que foi criado, cai aos pés do Senhor Jesus. Ele é soberano, Deus é soberano. A outra declaração é: restaurarei, capítulo 9, de 11 a 15. Assim como o homem de Israel foi construído conforme um projeto original. Irmãos, Israel foi escolhido por Deus através de Abraão. Foi feito um projeto original que Deus constituiu através de Abraão. Mas o que aconteceu? O homem mudou. O homem mudou esse projeto. Por conta dele, ele mudou o projeto. E esse projeto original, há uma promessa de Deus que ele vai restaurar, que ele vai trazer de volta. É como se você pagasse um engenheiro, um arquiteto para projetar a sua casa, e você consertou a sua casa, ou melhor, você construiu a sua casa conforme o projeto, e de repente quando o autor do projeto, seja o engenheiro, seja o arquiteto, for lá e verificar a sua construção, ou o órgão for lá fiscalizar a sua construção, e de repente tem uma coluna bem aqui, mas lá no projeto não está, você alterou o projeto original. Então a responsabilidade é de você. O projeto original de Deus foi dado a Abraão, mas o homem interviu. Deus estabeleceu o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, quem era o responsável, mas o homem, com a sua livre e espontânea vontade, alterou esse projeto. Por isso que Deus disse que o seu julgamento iria cair sobre aquele povo. Deus não procurou fazer nenhuma reforma ou alteração no projeto, mas Ele queria que o seu povo permanecesse fiel à sua palavra. Mas o homem, nós, seres humanos, sempre procuramos tentar ou querer dar uma ajudinha a Deus. O Senhor não precisa da nossa ajuda. Ele estabeleceu, Ele deu as ordens. O que nós temos que fazer é cumpri-las. Logo, Jeroboão quebrou essas regras. Fazendo o quê? Fazendo bezerro de ouro. Colocou em Dan e colocou outro em Betel. Eu pergunto nesta noite: nós estamos construindo alguma coisa dentro de nós, ou nós estamos alterando alguma coisa dentro de nós, que não tem o consentimento de Deus? Ah, pastor, não é preciso eu vir, não é preciso eu estar no templo não, é preciso eu vir só uma vez por ano, ou uma vez por mês, ou a cada 2 meses vir uma vez. O que será que nós estamos construindo dentro de nós, alterando o projeto original de Deus, do qual Deus não está se agradando? Se nós estamos assim fazendo, queridos, nós estamos correndo o risco da justiça de Deus cair sobre as nossas vidas. Deus tinha feito um projeto original. Jerusalém foi feita para adorar a Deus, para fazer sacrifícios a Deus, e isso se tornou um pecado, porque eles saíram do lugar que Deus tinha dado para fazer esse sacrifício e adoração, e foram adorar bezerros de ouro, e foram oferecer seu sacrifício onde Deus não tinha mandado. Logo, a justiça de Deus viria. Ele passou, Jeroboão constituir sacerdote, e também oferecia sacrifício no altar. Está lá, primeiro livro de Reis, capítulo 12 e capítulo 13. E eu concluo nessa noite dizendo: um dia Deus vai restaurar o seu povo, conforme o projeto que Ele projetou, o projeto original. Um dia Deus vem restaurar a sua igreja. Um dia o Senhor vem buscá-la. Um dia o Senhor vai levá-la para estar com Ele. E haverá somente uma nação sob o domínio de um único Rei e Senhor,
Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Haverá só um povo, haverá só uma nação, haverá só um rei, e esse rei é o Senhor Jesus. E Ele vai cumprir essa palavra em nossas vidas. Mas eu pergunto, se Deus hoje passar o seu prumo espiritual sobre as nossas vidas, como é que nós estamos? Como é que nós estamos diante de Deus? Façamos essa reflexão. Será que as minhas atitudes, será que a minha forma de viver no meio da sociedade, nos lugares que eu tenho ido, está de acordo com o projeto original de Deus? Ou será que eu não estou alterando alguma coisa que Deus não tem se agradado? As nações gentias estavam fazendo assim. E pior, Israel e Judá também estavam fazendo assim. E eu pergunto, e nós, hoje, como é que eu estou oferecendo o meu sacrifício racional a Deus? Ele está se agradando? Como é que eu estou diante da palavra do Senhor? Da oração, do jejum, da obediência. Como é que está? Se Deus passar o prumo hoje nas nossas vidas, como é que nós estamos? Quero te convidar a ficar de pé. Não precisa responder não, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje é tempo e hoje é dia de nós fazermos essas reflexões e de nós irmos ao encontro do Senhor, porque enquanto Ele está perto, enquanto nós ainda podemos achá-lo, porque haverá um dia que nós não vamos mais achá-lo. A igreja vai ser arrebatada e não tem como mais se arrepender daquilo que nós estamos praticando e fazendo e Deus não se agrada. Como é que está a nossa vida? Como é que está a minha vida? Deus está se agradando daquilo que nós estamos vivendo? Faça essa reflexão. Nós vamos orar pedindo graça do Senhor, força, esse desejo ardente de nós vivermos na presença do Senhor. Eu falei ontem no grupo dos Boazes do setor oeste que eu estava sentindo uma alegria diferente e que essa alegria ela vinha da parte do Espírito Santo e que eles também pudessem sentir essa alegria, porque estava próximo de um grande evento que Deus tinha preparado para nós. Quantas das vezes falta essa alegria quando nós estamos vindo à casa do Senhor? Essa é uma forma de Deus passar o prumo nas nossas vidas. Será que a minha alegria que eu sinto de ver a casa do Senhor é uma alegria de só por vir? De só mais uma data a ser contemplada? É mais um dia na agenda que foi vencido, que foi praticado? São reflexões que nós devemos fazer na nossa vida. Ele vai voltar. Jesus voltará. Assim como veio o julgamento para aquelas nações, para Israel, para Judá. Israel foi levado ao cativo. O reino do norte foi levado ao cativo. E Deus já tinha estabelecido e tinha falado a Amós. O povo não deu ouvido. E quantas das vezes nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus? E veio o julgamento. Haverá um dia que todos nós não estaremos mais aqui. Aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Haverá um dia que estará vazio o templo. Mas se Deus passasse o prumo dele em nossas vidas hoje, o que ele encontraria? Uma vida alinhada, uma vida no prumo, ou uma vida desaprumada? É tempo de nós ajustarmos a nossa vida com Deus. Feche os seus olhos.
eu quero convidar, se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e que sabe que a sua vida não está alinhada com a sua palavra, que está desaprumada diante da aprovação de Deus, eu quero te convidar a entregar a tua vida ao Senhor, porque o Espírito Santo, Ele vai te conduzir, o Espírito Santo vai fazer a obra redentora na tua vida. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te convidar a entregar a tua vida para Cristo nesta noite. Mas eu já entreguei a minha vida para Cristo, mas eu continuo levando uma vida da qual Deus não está se agradando. É momento também de nós confessarmos, e é momento de nós nos retratarmos com o Senhor. Faça isso, põe a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir, nós vamos orar. Mas se você não quiser, põe a mão no seu coração, que nós estaremos orando diante de Deus. Senhor Jesus, quão grande é a tua graça e a tua misericórdia para conosco. Assim foi, Senhor, com o teu povo no passado. O Senhor usava os profetas para confrontar o povo quanto aos seus erros, mas avisava que se o povo não se arrependesse, haveria julgamento. Mas nós sabemos que a palavra final do Senhor é de um futuro glorioso para a sua noiva, para a sua igreja. Por isso, Senhor, tem misericórdia naqueles momentos onde nós praticamos algo que não agrada ao Senhor, que entristece o teu Espírito Santo. Nós precisamos estar mais perto do Senhor. Nós precisamos, Senhor, aprender com as correções que foram dadas aos nossos irmãos no passado. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, pois o nosso alvo é Cristo, pois o nosso alvo é um dia morar com o Senhor, é de um dia estar com o Senhor, conforme são as tuas promessas para a tua igreja, para todo aquele que confessa que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas, que nenhuma condenação há para aqueles que crêem, para aqueles que recebem o Senhor, para aqueles que vivem uma vida de obediência ao Senhor. Por isso vem restaurando as nossas vidas, restaura as brechas. Deus vai fechando, Senhor, tirando aquilo que não te agrada, para que nós possamos dizer: eu não tenho nada nele, e nem ele tem nada em mim. Isto é, nós não temos nada no príncipe deste mundo, e nem o príncipe deste mundo tenha nada em nós, Senhor. Que vivamos uma vida diante da tua presença, que o Senhor possa se agradar. Deus, perdoa as nossas transgressões. Nós sabemos que em ti há misericórdia, que em ti, Senhor, há conforto, há perdão, Senhor. Por isso toma a tua igreja, para que assim, Senhor, quando nós chegarmos em tua presença um dia, quando formos chamados, nós sejamos chamados de benditos de meu Pai, e que possamos entrar no lugar que o Senhor tem preparado para a tua noiva, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque bem sabemos que tu é aquele que cuida, que zela, que corrige, que é justo, mas que é juiz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém, meus irmãos.